população mundial é de 6 bilhões de habitantes. Nessa população, as pessoas distinguem-se uma das outras em termos de idade, raça, sexo e caráter. Entretanto, de acordo com a perspectiva divina, existem somente dois tipos de pessoas: os que abraçam o túmulo da desesperança e os que superam a falta de esperança e vivem no aguardo da ressurreição e da vida. Originariamente, Deus não criou o homem como um ser sem esperança. Foi o homem que deu as costas para Deus e caiu no poço do desespero. O filósofo dinamarquês Kierkegaard definiu o homem que não tem esperança como aquele que sofre de uma enfermidade fatal. Por que o homem chegou a esse ponto? A desesperança chegou à humanidade por causa do pecado. Rejeitar Deus foi um pecado indelével para a humanidade. A consequência do pecado foi a morte, e o medo da morte reflete na sombra da desesperança. Portanto, nenhum ser humano está livre do medo da morte. A cada momento de sua vida, o homem paga o preço de viver à sombra da morte. É por causa da morte que o homem está destinado a viver em meio ao vazio e à falta de sentido que a desesperança provoca. A vida de desesperança produz o vazio e a falta de sentido. Muitas pessoas levam uma vida agitada e se esquecem do vazio espiritual e da falta de sentido que vivenciam. Tudo parece prazeroso, mesmo quando não se pensa no sentido da vida. Muitas vezes, as pessoas consolam-se argumentando: que sentido tem a vida? Não é nada mais do que um acontecimento repetitivo, que consiste em dormir e acordar, trabalhar e comer. Mesmo assim, caímos num poço de desesperança quando nossa vida passa por dificuldade, exatamente no momento em que pensávamos ser perfeitos e estar seguros. Ao sermos repelidos por alguém, ao perdermos uma pessoa amada ou diante de um fracasso no trabalho, nossa alma se desespera como se estivéssemos diante de uma tempestade. Então, nos damos conta de que todo o esforço e toda a seriedade investidos de nada nos servem. É nesse momento que o homem sente a vida não ter nenhum sentido. Eclesiastes 1, 2 e 3 diz: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade. Não faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Só percebemos a verdade dessa declaração do sábio Salomão à medida que os anos passam. Há ocasiões em que nos sentimos frustrados e incapazes diante do rumo das coisas. Por mais forte que seja a nossa vontade, sempre há algo que não acontece como gostaríamos. E mais, sentimos-nos sob o peso de uma força cada vez mais opressora. Há coisas que nos escapam por mais que nos esforcemos dia e noite e comamos o pão do sacrifício para alcançá-las. É então que nos sentimos sem esperança e incapazes. Ishigawa Dakovoku, conhecido poeta japonês, foi muito pobre durante toda a sua vida. Conta-se que, apesar de todo o seu esforço, ele não conseguiu superar a pobreza. Por isso, chegou a ponto de recorrer à quiromancia, a fim de que as linhas de suas mãos fossem lidas. Todo homem sente-se incapaz diante do futuro. Seu esforço parece um punhal de papel dobrado diante do imponente de opor-se àquilo que a pessoa vê diante dela. É como tratar de deter as ondas com o corpo e quebrar a rocha com as mãos. Muitas pessoas
sem o poder para se opor à corrente do que está para acontecer, veem brotar em seu coração um forte sentido de desesperança. Recorrem, então, a curandeiros e parapsicólogos. Por quê? Pela incapacidade, pelo temor e pela ansiedade que sentem. Como não podem vencer os acontecimentos, recorrem aos que dizem ter a capacidade para mudar o rumo de seu futuro, ainda que seja somente por um pouco. Além disso, sem exceção, essas pessoas não têm esperança porque temem a morte. O homem sente-se vazio ao ver que muitos morrem por acidentes de aviões, trens e automóveis. A morte é algo de que o homem não pode fugir, tampouco pode se preparar para esse momento, porque chega de forma inesperada. Assim, o homem é vulnerável diante da morte e vive sem esperança. Quem nos pode curar dessa enfermidade? Como vimos, todo homem sofre de uma enfermidade letal, o caminho para a morte, e se desespera pelo fracasso e pela frustração na vida. Se ele não é curado dessa enfermidade, por mais que ele tenha dinheiro, fama e poder, não poderá alcançar a verdadeira felicidade. O prazer oferecido pelo mundo é como o vento, passa rapidamente e não volta. Então o homem faz um plano para vencer a falta de esperança. O homem esforça-se continuamente para superar a desesperança. Há ocasiões em que os métodos que ele usa para isso parecem ser as melhores soluções. No entanto, por fim, tudo se mostra inútil. O primeiro plano do homem é ignorar. A primeira tática planejada pelo ser humano para superar a desesperança é ignorar a situação. O homem sente falta de esperança, mas nega a realidade desse sentimento. É como um avestruz que tenta escapar do caçador, esconde a cabeça num buraco e pensa estar invisível, mas termina sendo morto. Quando menino, presenciei algo parecido. Perto de um homem que trabalhava em nossa casa, vi um falcão que dava voltas ao redor de nós. O homem disse: "Esperem aqui um momento, vou capturar esse falcão." Ao notar que o homem estava pronto para capturá-lo, o falcão ficou com medo e abaixou a cabeça. Claro, seu reflexo de esconder a cabeça em meio aos arbustos dizia que ele não veria o homem, e o homem, por sua vez, também não o veria. Sua cabeça estava de fato escondida, mas sua cauda estava levantada. O homem pôde capturar o falcão sem grandes esforços. Pensar que algo não existe porque não pode ser visto é o consolo de alguém que não tem esperança. Não é nada mais do que viver segundo os instintos naturais. Por acaso, a falta de esperança deixa de existir por nós a ignorarmos? A ignorância pode escondê-la por um pouco, mas nos devemos dar conta de que, por trás dela, uma desesperança ainda maior nos aguarda. Se ignorarmos nosso desespero para superar um obstáculo, seremos presa de uma cadeia de desesperanças. O segundo plano do homem é o prazer. A segunda prática do plano humano para superar a desesperança é esquecer o vazio espiritual mediante o prazer. Alguns buscam o prazer do mundo para repelir a desesperança. Pensam que comer bem e viver alegres é o verdadeiro sentido da vida. Pensam como a vida é unidirecional. O mais importante é o prazer e depois deixar-se morrer. Ernest Hemingway, um dos mais
famosos escritores do século XX. Nasceu numa família cristã devota. Seu pai era médico e nunca abandonou o sonho de servir em missões, e sua mãe era uma mulher consagrada e dedicada a criar o filho nos caminhos do Senhor. Entretanto, Hemingway afastou-se do Senhor, viveu longe dele e terminou se suicidando. Ele escreveu romances como Adeus às Armas e Por Quem os Sinos Dobram. Em 1954, Hemingway ganhou o Prêmio Nobel de Literatura por sua obra de maior destaque, O Velho e o Mar. De acordo com os valores do mundo, ele teve uma vida próspera, em meio à fama e ao reconhecimento. No entanto, sua vida não foi tão prazerosa. Ele se casou 4 vezes e fracassou 3 vezes no matrimônio. Ao viajar pela África, sofreu 2 acidentes aéreos. Mesmo assim, não se deu conta do chamado de Deus. Quis encontrar o prazer no álcool e na imoralidade sexual. Sua vida centrada no prazer fez que, apesar do sucesso alcançado, ele vivesse sempre ansioso e deprimido. Em 2 ocasiões, Ernest precisou receber tratamento de eletrochoque numa clínica psiquiátrica, mas terminou se suicidando com um tiro em 1961. Ernest Hemingway buscou o prazer do mundo para vencer a falta de esperança, mas acabou num abismo mais profundo de vazio espiritual e falta de sentido. Em seus últimos dias de vida, escreveu um bilhete que dizia: "Estou vivendo em meio à solidão e ao vazio. Sinto-me como um rádio que, ao ficar sem bateria, tenta conectar-se em alguma tomada, mas não a encontra. Sinto-me tão impotente como uma lâmpada cujo filamento se partiu." Certamente, Hemingway levou uma vida de risos e prazeres. No entanto, o prazer passageiro levou-o a uma desesperança maior. O prazer não pode curar a origem da desesperança do homem. O terceiro plano do homem é a filosofia. O terceiro método do plano elaborado pelo homem para superar a desesperança é o conhecimento. Alguns tentam vencer esse sentimento mediante a sabedoria humana. Certo dia, um famoso filósofo chinês tocava jangu, que é um instrumento de percussão de origem oriental. Quando alguns vizinhos, ao ver aquilo, aproximaram-se e lhe perguntaram: "Olá, por acaso você tem alguma boa notícia? Por que está tão alegre tocando o jangu?" O filósofo respondeu: "Minha esposa acaba de falecer. Ela nasceu, cresceu, casou-se e agora morreu, de acordo com a lei da natureza. A lei da natureza foi fiel na vida dela. Isso não é motivo de celebração?" Esse fato só demonstra a intenção que o homem tem de aniquilar a desesperança. No entanto, querer preencher a falta de esperança com rudimentos do mundo é tolice. A filosofia não passa do desejo de livrar-se do desespero humano por meio de palavras vãs de persuasão, sem querer se dar conta da sua essência. O quarto plano do homem são as religiões. As religiões são o quarto meio que o homem faz uso na sua tentativa de reduzir nele a ausência de esperança. Sabe por que existem tantas religiões no mundo? A principal razão é que as pessoas querem dominar a falta de esperança, pondo sua esperança em alguma coisa. Há pessoas que buscam a salvação por meio do ascetismo e de outros deuses. Elas não creem em Deus,
nem em Jesus Cristo e querem vencer essa ausência por meio de outros deuses e religiões. Entretanto, é tão grande a sua carência de confiança que a religião não pode superá-la. A religião não tem poder para resolver o problema da desesperança e mais, confiar em outros deuses e crer em outras religiões faz que o homem caia num poço de desesperança ainda mais profundo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Agora que nós ouvimos todos os planos que o homem faz para superar a sua desesperança, podemos nos dar conta de uma verdade. Pelas próprias forças, nenhum homem aqui na terra pode sair do abismo da desesperança. Agora, eu vou lhes mostrar o plano de Deus para vencer a falta de esperança. Todos os planos elaborados pelo homem para vencer a falta de esperança têm fracassado. Por si mesmo, o ser humano não pode fazer nada, mas Deus pode todas as coisas. Por isso mesmo, devemos buscá-lo, para que nos encha de confiança. Foi Ele que nos criou e nos deu a vida eterna. Se tão somente confiarmos em seu poder e autoridade, alcançaremos o nosso objetivo, uma vez que o plano divino para o homem que o busca consiste na recuperação da esperança. Costuma-se dizer que no coração do homem existem dois cavalos, um chamado desesperança, outro chamado esperança. O rumo da vida é determinado pelo cavalo que for mais alimentado. Se nutrirmos o cavalo desesperança, a preocupação, a ansiedade e o temor se intensificarão e correremos para esse lado. Ao contrário, meus irmãos e minhas irmãs, se sustentarmos o cavalo da esperança, nossa vida será levada pela esperança. Deus quer que alimentemos o cavalo esperança que há em nosso coração. Com o propósito de dar esperança, o Senhor providenciou a remissão do pecado do homem por meio de seu Filho, Jesus Cristo, e permitiu que o ser humano alcançasse a segurança por meio do amor de Cristo. Da mesma forma que, com um lápis, podemos desenhar sobre um quadro, se imprimirmos a figura de Jesus no quadro do nosso coração, que se achava rabiscado pela desesperança, esse quadro se transformará em esperança. Jesus Cristo carregou nossa desesperança. No momento de sua morte, Jesus Cristo, Filho de Deus, pôs fim ao desespero do homem, transformando-se no sacrifício expiatório feito na cruz. Ali, ele carregou nossos pecados e transgressões, fazendo nascer assim a nossa esperança. Quando Jesus orava no Getsêmani, Deus lhe mostrou o cálice que carregava toda a aflição do homem e lhe disse: beba deste cálice, tome o desespero humano e leve sobre seu corpo a morte do homem. Jesus não conhecia a morte, só conhecia a esperança. Foi por isso que lutou dizendo: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Marcos 14:36. Apesar do pedido de seu filho, Deus, o Pai, lhe disse que bebesse do cálice. No Getsêmani, Jesus submeteu-se à vontade do Pai, bebendo o cálice do desespero e da morte. Ele se converteu em desesperança, pecado, maldição. Foi afligido pelos golpes, levou a cruz e subiu ao Monte Calvário. Foi pregado pelas mãos e pelos pés. Jesus Cristo foi crucificado para redimir a recusa, a extrema aflição e a morte da humanidade. Ele foi sepultado,
depois de ter levado sobre si a ausência de esperança do homem, mas fez que ela desaparecesse, venceu a morte e o Hades e ressuscitou. Por isso, ele pôde dizer: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Quando alguém aceita Jesus Cristo, desaparece do seu coração o vale de sombra e morte, e ali passa a resplandecer a luz da vida e da ressurreição. A desesperança do homem foi superada quando, na cruz do Calvário, Jesus declarou: está consumado. Não é preciso sofrer com a praga da morte e da ausência de esperança, pois a cura oferecida por Cristo Jesus faz nascer em nós a plena confiança. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. A esperança tem o poder de ressuscitar mortos. Um soldado chegou a um hospital militar com poucas chances de sobrevivência, após ter sofrido um ferimento grave. Ao passar diante de sua cama, o médico disse impensadamente: se não morrer até a madrugada de amanhã, este jovem ainda terá esperança de vida. O soldado, que estava a um passo da morte, conseguiu escutar a voz do médico. Então lutou para não morrer até a madrugada do dia seguinte. Com muita força de vontade, ele se opôs à morte até passar da meia-noite. De repente, começou a sentir um alento de vida. As palavras ditas por um médico, sem muita importância, semearam esperança no coração daquele soldado, e ele pôde superar o ferimento. Jesus Cristo é a nossa esperança. Podemos receber vida, e vida em abundância, se invocarmos o nome de Cristo, quando sentimos que vamos enfrentar a morte. Em Deus, o cristão pode conceber e esperar por esperança e sonhos. Essa é a única forma de receber salvação. Encha-se de confiança em Deus, receba Cristo em seu coração e conceba o sonho de Cristo. Esse é o único caminho que nos guiará à verdadeira felicidade. É preciso que você sonhe pela fé. Se você decidiu depositar na cruz de Cristo a dificuldade que tem de caminhar por falta de esperança, é tempo de encher o coração com um sonho pela fé no seu Salvador. Deus semeia no homem um sonho e trabalha mediante esse sonho. É por isso que a Bíblia ensina que onde não há visão, o povo perece. Assim, afirma um conhecido ditado ocidental: uma nação que tem olhos de minhoca perece, mas uma nação que tem olhos de águia prospera. Quem estaciona diante da realidade e contenta-se em olhar as circunstâncias não pode criar um amanhã produtivo. A Bíblia revela que antes de entrar em ação, as grandes personagens cujas histórias estão em suas páginas conceberam grandes sonhos. Para alcançar o sonho, devemos ter convicção. O processo da realização do sonho traz consigo muitas provas e, para superá-las, necessita-se de uma forte fé com relação a Deus. O fato de não haver tribulações no caminho até a concretização de um sonho significa que esse sonho não provém de Deus, pois Ele é um Deus que nos disciplina por meio da prova e da aflição. Se você imaginou o sonho de Deus, deve confiar e persegui-lo, apesar dos obstáculos que se possam apresentar no caminho. Depois de ter saído do Egito, o povo de Israel atravessou o deserto
e chegou à terra de Canaã, terra que manava leite. Bastava um passo adiante para a conquista da terra, com a qual durante tanto tempo eles haviam sonhado. Entretanto, antes de conquistá-la, espias foram enviados com o propósito de verificar as condições da terra. Foram 12 espias que partiram de Cádiz Barneia. Passados 40 dias, eles regressaram. Todo o povo de Israel esperava alguma notícia de que lhe trouxesse esperança. 10 dos espias, porém, deram notícias totalmente desalentadoras. O caminho da esperança é um caminho de obstáculos. Temos de confiar em Deus e superar nossa ansiedade, ainda que se nos apresentem obstáculos inesperados. O povo de Israel, entretanto, não creu em Deus e, depois de ouvir as notícias trazidas por aqueles 10 espias, vacilou na fé. Para onde ir? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquis. As notícias que trouxeram eram desalentadoras. Depois de ouvir essas notícias, o povo de Israel desmoronou como areia que recebe um jorro de água. Choraram durante toda a noite e propuseram voltar para o Egito com um novo líder. Somente Josué e Calebe disseram algo positivo. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Números 14 e 19. Apesar disso, o povo queria apedrejar os que diziam palavras de esperança. De repente, a glória de Deus apareceu em meio à nuvem, e os 10 espias que deram más notícias morreram instantaneamente. E pelo fato de terem repelido a esperança, Deus fez o povo de Israel vagar pelo deserto durante 40 anos. Por outro lado, porque Josué e Calebe tinham abraçado a esperança, o Senhor permitiu que eles e seus descendentes entrassem na terra onde manavam leite e mel. Deus não está com os que perdem a esperança, nem acompanha os que a repelem e proferem palavras negativas e destrutivas. Ele se compraz em correr com aqueles que marcham para a esperança. É óbvio que no caminho muitos espinhos e abrolhos podem ser encontrados. É um tempo de prova e de aflição. É importante não ter medo, não vacilar na fé, mas avançar com coragem. Há 160 anos, a Dinamarca perdeu a guerra contra a Prússia. Ao ser derrotada, teve de pagar a indenização e entregar à Prússia 2 estados do seu país. A Dinamarca ficou com a península de Jutland, onde a terra permanecia congelada durante a maior parte do ano. Era pantanosa e caía muita neve. Era uma região tão abandonada que nela não crescia nenhuma árvore. Por causa da guerra, os dinamarqueses haviam gastado muito dinheiro e estavam falidos. Os jovens passavam o dia embebedando-se nas ruas porque não conseguiam trabalho. E para sobreviver, as mulheres se prostituíam com estrangeiros. Estavam sem esperança, questionando se a Dinamarca poderia se reerguer. Dando-se por vencidas, as pessoas diziam: não é possível, é a morte, tudo vai mal. Entretanto, houve 2 pessoas que, em meio às circunstâncias, proferiram palavras de esperança. Um deles foi o pastor Grundtvig. Ele afirmou que a nação podia se levantar em meio à adversidade e passou a fundar escolas na zona rural.
Ele criou também um movimento cujo lema era: amemos Deus, amemos o país, amemos a natureza. Ele trabalhou para mudar a mentalidade do povo por meio da palavra de Deus. Assim, procurou agir de tal maneira que as pessoas tiveram esperança e mudassem sua maneira de pensar. Outra pessoa que trabalhou para reerguer o país foi o capitão Daugas. Ele iniciou um projeto que consistia em arar o terreno de Juntland e teve o sonho e a esperança de recuperar a terra perdida. Obviamente, todas as árvores que eram plantadas morriam em pouco tempo. Ele, porém, investigou a maneira de fazê-las crescer e, finalmente, ao melhorar uma espécie extraída dos Alpes, pôde desenvolver um tipo de árvore que crescesse em baixas temperaturas. Plantou essas árvores na orla marítima e, dessa maneira, usou-as como quebra-vento para os vales. As árvores passaram a servir de anteparo e a de impedir que o vento forte vindo do mar atravessasse o vale. Isso não permitia que a terra ficasse congelada e as pessoas começaram a semear. Daugas fez também que se tirasse toda a água das terras pantanosas, convertendo-as em terra fértil para a semeadura. Graças ao esforço do seu povo, a Dinamarca converteu-se no país número 1 em agricultura. Como isso foi possível? As circunstâncias eram as piores. Eles haviam perdido a guerra, a economia do país estava arrasada e não havia terra fértil para ser semeada. O clima era frio e parecia que a primavera nunca ia chegar. No entanto, Grundtvig e Daugas levantaram suas vozes. Não vamos abandonar a esperança, e procuraram transformar as circunstâncias. Em consequência disso, os dinamarqueses começaram a sonhar, e isso se converteu na força motriz que permitiu a Dinamarca ser o país que é hoje. Trata-se de um povo que, por meio de sonhos, superou as circunstâncias e conquistou uma grande vitória. Dessa forma, devemos ter a convicção de que nossos sonhos podem se tornar realidade e superar as adversidades. Deus não usa pessoas negativistas com mentalidade que tende a perder. Deus permite um sonho maior às pessoas que, apesar da pouca esperança que lhes resta, apegam-se a ela, não a abandonam e pensam ativa e positivamente. Deus abençoa e dá vitória ao indivíduo, grupo ou país que guarda a esperança. Saiba que correr para a esperança é o início de uma vida feliz. É preciso projetar uma esperança junto com Jesus. Há um romance intitulado A Letra Escarlate, cujo protagonista é uma mulher que, por causa do pecado, tem gravada em seu corpo a indelével letra A, significando adultério. Isso descreveria a humanidade que, por se rebelar contra Deus, carrega em seu coração uma desesperança irremovível. A sombra da desesperança que nos foi gravada na pele, mas ainda no coração, é algo tão profundo e grande que nada neste mundo consegue apagá-la. Para esquecer a falta de esperança por um instante, a única coisa que o homem tenta fazer é ignorá-la e recorrer à filosofia e às religiões. A desesperança não se desfaz pelo esforço humano. O apóstolo Paulo, que conhecia essa realidade, escreveu: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Romanos 7:24. As Escrituras ensinam que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus operou nosso coração para desfazer o câncer da desesperança
e projetou nele uma esperança eterna. Essa esperança é Jesus Cristo. Dessa forma, quando aceitamos Jesus Cristo e projetamos esperança em nosso coração, começamos a andar pelo caminho da felicidade. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Que palavra maravilhosa! Você que chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que são postados aqui todos os dias para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar essa palavra com aquela pessoa que você mais ama. Deus abençoe e nos vemos nos próximos. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!